Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Para você que está me vendo ao vivo. Também a você que vai me ver posteriormente nesse vídeo. Logo mais. Para você que vai me ver durante o dia, na hora de folga, na hora de você separe para ouvir alguma mensagem, meditar sobre as coisas de Deus. Hoje eu tive conversando um pouco com um irmão, um obreiro. Um obreiro, como eu disse a ele, quando eu estava pastoreando esses irmãos, eu disse a ele hoje algo muito sério, que eu considero muito sério. Eu disse a ele que nesses anos que nós estivemos juntos, ele é um irmão que começou a congregar com a gente, começou a congregar comigo, com a minha esposa, sendo liderado, apacentado por mim. E eu disse a ele o seguinte, que nesses 2, 3 anos, do ano de 2020, só um minuto, irmãos. Do ano de 2020, foi quando mais ou menos nós nos conhecemos, ano de 2019 para 2020. Eu tive a felicidade desse irmão aceitar a Cristo, se render a Cristo, através de uma mensagem, inclusive, muito forte. Eu não me lembro muito bem, mas como sempre eu estava falando de pecado, justiça e juízo. Porque a palavra de Deus, Jesus ele disse, quando ele vier, ele e o Espírito Santo, ele disse, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu creio assim, porque está escrito assim. A palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida, ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E eu não vejo outra coisa que não seja um homem, uma mulher que se considera, diz que é, ou mostra que é cheia do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, e as suas pregações são vazias, suas pregações às vezes são de entretenimento, às vezes suas pregações relatam e retratam de outras coisas, que não seja confrontar o ser humano a respeito dos seus pecados, falar da justiça de Deus e falar do juízo, do julgamento vindouro, de algo que é inevitável e que vai acontecer, quer você queira ou não, quer você acredite nisso ou não, quer você seja católico, ateu, protestante, espírita, umbanda, quimbanda, o que você achar a sua religião, querendo ou não, esse dia vai chegar. A palavra de Deus, ela diz que chegará o dia que nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para prestar contas. E cada um receberá segundo as suas obras. Um dia, creio eu, que será um dia de muito pavor, de muito medo, de muito temor, de muita preocupação. Será o dia final, o dia de prestar contas, o dia de olhar nos olhos do Senhor
e dizer: combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Ou então, simplesmente, montes caiam sobre nós porque não podemos suportar a glória daquele que está sentado sobre o trono. E se desesperar e bater os queixos e tremer os joelhos e esperar uma sentença terrível. Que a justiça de Deus, falar da justiça de Deus é algo que o próprio Jesus disse: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos o interesse a respeito da justiça de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus que está aberta aqui hoje. Se você quiser abrir, abra comigo no livro do profeta Jeremias. Nós vamos estar meditando nessa palavra hoje. A paz do Senhor, irmão Marlos, irmão que está aí acompanhando nossas pregações. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. E a palavra de Deus, ela é a justiça de Deus. O próprio Senhor a ordenou que fosse assim escrita. Assim eu creio. E nós vemos muitas vozes ecoando atrás de microfones, né? E em cima de altares, em cima de púlpitos. Diante de púlpitos, muitas vozes ecoando. E às vezes os irmãos, dizem: pastor, o senhor bate sempre nessa tecla, o senhor fala muito o senhor afronta muitos falsos profetas, falsos pastores. O senhor fala muito de pregação errada, das pregações que são pregadas e para enganar o povo de muitas coisas. Irmão, nós estamos vivendo em um tempo onde Jesus profetizou que surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Se fosse possível, até nos escolhidos, eles passavam o rodo. Eles passavam a perna. E eu estava falando hoje com esse irmão, conversando com ele, e nós tivemos uma confraternização aqui em casa. E eu disse a ele: a paz do Senhor, irmão Miguel. O irmão Miguel também está conosco. E eu tive essa conversa com ele, mandei uma mensagem logo após a ida dele para a sua casa. Falei: irmão, eu tenho a sensação de dever cumprido, graças a Deus. Bem assim eu falo para todos aqueles que congregaram comigo, que foram discipulados por mim, que foram apacentados por mim. Alguns deles foram tirados do engano de igrejas apóstatas, igrejas que são lideradas por homens fraudulentos, por homens que se dizem apóstolos, por homens que se dizem pastores, por homens que se dizem bispos, por homens que se dizem homens de Deus, homens que se dizem cheios do Espírito Santo, mas eram homens e são homens que levaram esses jovens e esses homens ao engano durante anos. E Deus me deu a graça de pregar a eles o verdadeiro evangelho, tirá-los do engano, tirá-los do abismo, tirá-los do caminho que eles estavam trilhando, sendo guiados por um cego, tirá-los de um caminho que ia desembocar no inferno. E esse irmão aceitou Jesus com a sua família. E eu disse a ele: eu tenho a sensação de dever cumprir, porque você e o outro irmão, que eu não vou citar o nome, eu creio que eu contribuí para que vocês fossem os homens de Deus que vocês são hoje. Eu creio que eu contribuí por vocês hoje serem pessoas inteiradas, pessoas que não
não cairão mais em enganos, que não cairão mais em fábulas, que não acreditarão e não serão levados mais por ventos de doutrina, que são homens de família, que saberão como tratar as suas esposas, saberão como educar os seus filhos e filhas, e saberão como aconselhar as pessoas que estão precisando de um aconselhamento bíblico, de um aconselhamento da parte de Deus. E eu disse mais. Eu falei, olha, irmão, eu peço a Deus que um dia abra uma porta para que eu venha pastorear um rebanho. E porque se isso não acontecer, eu não sei mais se eu consigo congregar, fazer parte de um ministério novamente. Porque irmão, tá uma coisa que tá dando ânsia de vômito, irmão. De tamanha ignorância de alguns e de tamanha sagacidade do diabo na vida e nas palavras de outros. Às vezes eu passo boa parte do meu tempo, às vezes, folheando as Escrituras, estudando algum texto, meditando a respeito de algumas coisas, e de repente eu me deparo na internet com algumas coisas macabras, de pastores que falam coisas que são absurdas. Quando eles não afugentam as ovelhas, a paz do Senhor, irmão Miguel. Quando eles não afugentam as ovelhas, eles as aprisionam. Uns as aprisionam pelo medo, porque eles querem ter poder sobre aquelas ovelhas. Eles querem ter poder sobre a sua lã, eles querem ter poder para ter acesso à sua gordura, se alimentar da sua gordura e se vestir com a sua lã. Infelizmente, eu tive a infelicidade de ouvir um pastor dizendo algo num pequeno vídeo. Tem um irmão que ele é crítico, muito crítico nessas coisas, e ele coloca alguns cortes de palavras, trechos isolados de alguns pastores, que esse homem teve a coragem de dizer o seguinte, ele falou, antes de você dizer que é um diácono, que é um presbítero, que é um pastor, antes de dizer que você tem o direito de pregar, de ter uma oportunidade de fazer a obra de Deus, eu tenho que ver primeiro se o seu nome está escrito no livro de dizimistas da igreja. Não no livro da vida, irmão. Ele falou que eu quero ver se o seu nome está escrito no livro de dizimistas da igreja. Porque se o seu nome não estiver lá como um dizimista fiel, eu não tenho nenhuma consideração por você. E ele falou mais, para mim você não vale nada. Ele falou assim, irmão. Um pastor da Igreja Assembleia de Deus. Você deve ter ouvido por aí esse comentário infeliz desse irmão. Ah, mas é uma frase fora do contexto. Não, irmão. Se for um contexto saudável, não sai uma infelicidade dessa da boca de um homem que se diz um pastor. Porque para começo de história, a palavra de Deus diz que aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Não aquele que não for achado no livro de dizimistas, embora o dízimo seja bíblico, embora o dízimo seja saudável. E eu costumo dizer, olha meu irmão, você jamais, eu falo isso com toda ênfase, você jamais pode deixar de alimentar a sua família para dar dinheiro na igreja. Então de prova aí os irmãos que são obreiros, que foram discipulados por mim.
pastor que abre a boca e diz, tem uns camaradas que inventam um tal de um devorador, porque na Bíblia diz que o devorador é um gafanhoto e eles dizem que é um demônio. O interessante é que eles sabem um monte de nome de demônios, né? Eles colocam nomes em demônios, eles batizam demônios e eles batizam, eles colocam nomes, né? Eles vão no cartório, ó, o nome desse demônio é devorador, o nome daquele é Zé Pilitro, o outro é Chucaveira. Mas se você chegar em a maioria desses pastores, eles não conseguem dizer a você o nome dos 12 apóstolos escolhidos, mais o outro que foi escolhido em sorte. Eles não conseguem, eles não sabem. Mas pense num povo que gosta e sabe nome de demônio, irmão. E eu fico muito triste com isso, porque eu vejo homens dizerem assim, olha, se você ganhar R$1.000 por mês e você ficar com R$100, né, que é 10%. Se você ficar com R$100, o diabo fica com, o devorador acaba com os 90% e você fica só com 10%. Eu já ouvi pastores falar assim. Eu já vi homens falarem, olha, se você tiver, pastor, eu estou com a conta de água atrasada, vão cortar minha água, mas eu só tenho esse dinheiro. Falou, traz para a igreja que Deus vai abençoar. Aí o irmão pega e tem a água cortada. Irmão, não faz isso não. Não faz isso não, isso é loucura. Deus não precisa do seu dinheiro não, irmão. Deus, ele não precisa do seu dinheiro. Aquele lugar lá onde diz, onde é igreja, onde é um lugar de adoração, onde é um lugar que tem cadeiras, mesa, púlpito, som, filtro de água, aluguel para pagar, muitas das vezes, precisa da sua contribuição. Mas a palavra contribuição já quer dizer aquilo que você pode oferecer. Aquilo que você pode oferecer. O apóstolo Paulo ele ensinou e disse, olha, cada um contribua de acordo com o seu coração, com as suas necessidades. Eu vejo no livro de Atos, dizendo, olha, que os irmãos que tinham mais provisão, que tinham mais poder financeiro, eles vendiam as suas propriedades e abençoavam a igreja. E nós vemos pastores pegar isso e falar para as pessoas venderem seus bens e trazer o dinheiro para encher o bolso dos pastores. E não para por aí, nós vemos aí homens com profecias, com sonhos, com profecias e, sabe, coisas terríveis. Nós temos visto coisas terríveis nos últimos tempos. Homens que verdadeiramente não têm temor de Deus. Olha, homens que a sua live sobe 300, 400, 900, 1.500 pessoas. Quando ele está profetizando, quando ele está com... Irmão Miguel, irmão Márcio, compartilha essa live aí para ver se ela alcança mais pessoas. E eles... A live desses caras, elas são lotadas quando eles estão ali profetizando. E eles conseguem, sabe, falar coisas que as pessoas acreditam cegamente. Eu não consigo entender que essas pessoas têm uma Bíblia em casa e elas não abrem essas Bíblias para estudá-la. Isso me deixa, às vezes, tonto de tristeza. Você que está com sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 23, vamos ler alguns versículos. O versículo 1, vamos ler aqui o versículo 1, está escrito assim. Ai dos pastores, que destroem
e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Irmãos, isso é grave, isso é sério. Eu acho impressionante que tem alguns irmãos que se dizem pastores e eles não têm temor. Parece que o temor deles se esvaiu, se desapareceu de acordo com o tempo que passou, de acordo com quando ele viu que não era bom pregar o que é certo e era bom pregar o que dá certo. Né? Eu já vi coisas terríveis, eu já ouvi coisas terríveis e quantas pessoas hoje estão desigrejadas, irmão? Sem uma congregação, por falta de cuidado de alguns obreiros fraudulentos, de alguns obreiros que não tomam cuidado em proferir as suas palavras, como esse homem que eu acabei de citar aqui, né, que disse que dizimista para ele, que não for dizimista para ele não vale nada, não tem nenhuma moral, não tem nenhum crédito, não prega, não canta, não louva, né? Só faltou ele falar que não entra no céu. Né? Só faltou ele dizer que quem dá o dízimo vai para o inferno. Né? Igual já ouvi alguns pastores abrirem a boca para falar uma infelicidade dessa. Agora, a expiação não é mais pelo sangue, a expiação é pela grana. Né? E são muitas infelicidades, né? E vamos dar um salto aqui no versículo, no capítulo 23, aqui no versículo, vamos aqui no versículo 30. O versículo 30 diz assim: portanto, eis que sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua língua e dizem, ele disse. Ele disse. Deus disse. Olha, Deus manda te dizer. Quantas vezes você já ouviu isso, irmão? Deus manda te dizer, olha, aponta o dedo, né? E aquela história que você conhece muito bem. Versículo 32. Eis que sou contra os profetas. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras, e contra as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar a este povo, ou qualquer profeta, ou sacerdote, dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirá, vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor. E quanto... Vamos só até aí, irmão. O que eu até marquei aqui, você pode ver que eu marquei. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave, muito complicado. Quando nós vemos essas pessoas dizerem que Deus mandou dizer, que Deus disse, que Deus mandou falar. Nós estamos vivendo, irmão,
Em um tempo que, se nós não tomarmos cuidado, algumas pessoas colocam a corda no pescoço. Existem pessoas que odeiam a Deus. Existem pessoas que, por causa desses homens, elas não entram mais em igreja nenhuma. Elas perderam totalmente a igreja, os pastores, os homens de Deus de verdade, sinceros, eles não têm credibilidade nenhuma. Por conta desses homens e mulheres que se dizem profetas, outros se intitulam como bispos, outras como pastoras, bispas, né? Outros se titulam como apóstolos, né? Eu nunca vi um tempo onde tem tanto apóstolo, sabe? Eu vejo isso como uma grande engrenagem. Como outro dia um irmão estava falando, eu vejo isso como uma grande engrenagem, que por dentro tem engrenagens menores e se espalha mais engrenagens para outros lugares e para outros, sabe? E essa engrenagem ela vai crescendo e vai trazendo novas peças e vão se encaixando uma nas outras e se tornam numa grande locomotiva, onde as engrenagens trabalham ali bem justinhas, ao ponto de não poder jogar ali nenhum prego. Veja bem o meu raciocínio. É uma engrenagem que ensina como pregar, que esse é o jeito de pregar, esse é o jeito de atrair o povo, esse é o jeito de amedrontar o povo, esse é o jeito de amedrontar o povo, de trazer o povo aos dízimos e às ofertas. Essa é a maneira de atrair os jovens. Vamos pintar as paredes das igrejas de preto. Vamos trocar o púlpito por tambores. Vamos fazer aquilo que dá certo, para que nós possamos arrecadar mais dinheiro, para que nós possamos ter um grande número de liderados. Ou seja, a liderança ela está em ênfase, ao ponto das pessoas se intitularem cada vez mais com níveis superiores. Ou seja, alguns apóstolos, daqui a pouco nós vamos ver pessoas se intitulando como querubins. Nós já vimos alguns dizendo que são sacerdotes, né? E nós vemos muitas coisas assim acontecer, irmão, e vemos pessoas perdidas. Vemos pessoas que frequentam a igreja e têm seu casamento bagunçado, sua vida financeira bagunçada, sua vida familiar bagunçada. E eles continuam frequentando igrejas e fazendo campanhas e mais campanhas, fazendo propósitos e mais propósitos, e fogueira santa, e envelopes e mais propósito, e pega a rosa, passa no sal e leva o pão ungido e o óleo ungido, e aquilo ali vira um misticismo, vira um paganismo. E nós estamos vendo cada dia mais piorar. E o que esses homens querem não é só a liderança. Eles querem poder. Eles querem ter poder sobre as pessoas. Eles querem ser reconhecidos como os senhores da lei, né, os mestres da lei. Eu não sei o que é que passa na cabeça desses camaradas. Irmão, se você caminhar pelas escrituras e estudar as escrituras, você vai ver que não tem mais apóstolo, irmão. Não tem apóstolo mais. O último foi Paulo. Ele mesmo disse isso. E por último, vi o Senhor. Por último, eu vi o Senhor. Por último.
O apóstolo, ele tem que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Ele tem que ter visto a Cristo ressuscitado. O próprio Jesus aparecer em frente a ele, aparecer para ele. Né? Você observou que Jesus apareceu apenas para os 11? Ele não apareceu a Judas? Você observou que Jesus apareceu depois a Paulo? O apóstolo, a outra característica do apóstolo é ter aprendido direto do Senhor. Não estou falando da palavra. Não estou falando de curso de teologia. Não estou falando de faculdade, embora muitos não conheçam nem a Bíblia. 80% desses camaradas nem a Bíblia ele conhece aquilo que convém ele pregar. Outros têm curso de teologia, são professores de teologia, são mestres na lei. Aí eu te pergunto, ele aprendeu do próprio Senhor, assentado no monte, pregando a eles, na relva, debaixo do Monte das Oliveiras? O que aconteceu para esse homem se intitular apóstolo? Irmão, não dê crédito a esses homens. Não dê crédito a esses homens, não. Eles não são apóstolos. Eles só são homens que se intitularam apóstolos para poder ter mais poder. Para poder ser mais bem vistos. Para poderem ser ovacionados. Para poderem ser adorados. Para poderem ser exaltados pelos homens. Para poder ter ênfase no meio do povo. Nós temos que nos atentar para essas coisas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quantos homens que se dizem profetas, que abrem as suas bocas, voltando aqui aos irmãos, e tem alguns que espraguejam, que amaldiçoam. Aonde foi que Jesus ensinou o seu servo a amaldiçoar? Aonde foi que Jesus ensinou alguém querer ser mais do que o outro? Eu sou um profeta, aí daquele que toque no ungido do Senhor. Quantos? Irmão, nós somos todos servos, nós não somos nenhum melhor do que o outro. O pastor não é melhor do que o irmão que está lá na portaria, não. O apóstolo, ele não é melhor do que aquela irmãzinha que não tem, que não louva, que não prega, mas ela tem vida de oração. Ele não é melhor do que ela, não. O bispo, ele não é melhor do que o morador de rua, não. Agora, voltando para dentro da igreja, que eu fui lá no morador de rua, mas já estou voltando, nós somos todos servos. Nós não somos superiores a ninguém, nós pastores, você bispo, apóstolo, você não é superior aos irmãos da sua igreja. Fica se galgando para poder ser reconhecido como algo superior. Nós temos uma autoridade dada por Deus e junto com essa autoridade, uma responsabilidade tremenda. E se você não tomar cuidado, você vai ao inferno carregando todas essas pessoas juntas. Pessoas que querem a qualquer custo ser mestres. Assim diz o livro de Tiago: ai de vós, não querei muitos de vós serem mestres, porque o juízo sobre vós será muito mais severo. E nós estamos vivendo esses tempos onde as pessoas estão sendo enganadas ao extremo. Como o irmão está falando, sistema religioso, né? Engrenagem religiosa. Tem um sistema político, né? Que você está vendo aí. E tem um sistema religioso. A engrenagem religiosa. Que se você levar uma pregação como essa, é como você pegar uma engrenagem. Você já viu um relógio funcionando? Várias engrenagens, catraquinhas.
Se você pegar alguma coisa, um cisto, jogar ali dentro, para de funcionar. Uma mensagem como essa, um homem pregador, que prega o evangelho verdadeiro, se ele chegar num lugar onde essa engrenagem está trabalhando, dízimo, oferta, campanha, né, bispo, apóstolo, profeta, eis que te digo, Deus manda te dizer, ó irmão, não sei o que lá e tal, não tem nada a ver isso, que Deus é amor e parará. Se você entrar ali com pecado, justiça e juízo, é como você pegar uma barra de ferro e jogar dentro da locomotiva e todos os vagões se estouram. Essa engrenagem não aceita nada diferente daquilo que está ali. Entenda isso, irmão. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Eles, os falsos profetas, os falsos pastores, falsos apóstolos, eles estão cada vez mais se proliferando. E isso só vai parar com a volta de Cristo. Isso só vai parar com o bater do martelo do juízo final. Leia as Escrituras, leia a palavra de Deus, entenda os textos. Faça a exegese do texto, para que você venha entender o que ali está dizendo. Tenha um pouco de bom senso. Se você não tem temor de Deus, você que está inserido nesse texto, nesses falsos pastores, nesses falsos profetas, e homens que vivem dizendo aí que Deus manda te dizer isso, que Deus está te entregando isso, que Deus está lhe dando aquilo. Se você não tem temor de Deus, tenha bom senso. E parem de enganar as pessoas. E você que está inserido nesse meio como ouvinte, saia desses lugares, irmão. Saia desse lugar, procure uma igreja onde você ouça pelo menos um pouco do evangelho. Abandone esses homens e essas mulheres fraudulentas. Cuidado com esse negócio. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Nós precisamos discernir a justiça de Deus. Nós precisamos tratar as coisas de Deus com temor e tremor. Embora sejamos pecadores, embora sejamos pessoas limitadas, mas nós não somos animais irracionais, nós temos a palavra de Deus e temos um cérebro para meditarmos a respeito dessas coisas. Prestem atenção nessas coisas que eu lhe disse nessa noite, o que a palavra de Deus está dizendo, para que você não esteja entre os muitos enganados que serão lançados no lago de fogo. Meu irmão, quando chegar esse dia, você não vai dizer, olha, foi o apóstolo, olha, foi o pastor, a pastora me ensinou assim, a bispa falou aquele dia que podia, que não tinha problema. Meu irmão, não vai colar, a salvação é individual, o prestar de contas é individual. É cada um diante de Deus, um por um. Às vezes eu vejo que as pessoas, tanto os falsos profetas, falsos pastores, e as pessoas que estão ouvindo, que estão dando corda, que estão dando ibope, que estão dando audiência a esses homens, elas são tudo farinha do mesmo saco e elas estão indo para um lugar que elas têm que ir mesmo. Entendeu? Às vezes eu penso que elas não estão preocupadas, né? Que na verdade não estão, que pelas palavras que se prega, porque o apóstolo João disse assim, olha, esses homens, eles são do mundo,
falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Ou seja, eles são do mundo. Falam da parte do mundo. Bênçãos, prosperidade, né? Bens materiais, conquistas, vitórias, diplomas, viagens, carro, casa, né? E o mundo os ouve, ou seja, eles estão indo ao inferno. E às vezes eu fico pensando que é para lá que eles têm que ir mesmo. Porque eles são de lá. Eles são cidadãos do inferno. Não são cidadãos do céu. Então, em nome de Jesus, pense no que eu estou falando. Se você tem um pouco de juízo, um pouco de bom senso, saia desses muquifos que não pregam o evangelho. Saiam dessas megas congregações que não pregam o evangelho. Sai fora desse negócio, irmão. Antes que seja tarde demais. Ah, mas Jesus só vai voltar. E se você morrer amanhã, irmão? E aí? A morte é uma coisa que é certa. Certíssima. E uma coisa que a gente não sabe a hora que ela vem. Então não venha dizer que eu não posso dizer isso e tal. Não, eu posso morrer aqui agora, pregando. Eu posso dar um treco e cair bem aqui, na tua frente. Mas quantos de nós está preparado para esse momento que a gente sabe que é certo, que é a morte da gente, que é a nossa morte, que é o tombar do corpo, o espírito continua para prestar contas com Deus, segue-se o juízo, ou céu ou inferno, um dos dois, não tem outro caminho. Quantos de nós está preparado para isso? Que pode chegar diante de Jesus e falar, como eu disse no começo dessa mensagem, combati um bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Ou você vai chegar lá tremendo, falando, não, foi o bispo, foi o apóstolo, foi a pastora, foi aquele irmão lá que me ensinou errado. Não, irmão, você dará conta de si mesmo. A palavra de Deus diz que cada um prestará conta de si mesmo. O apóstolo Paulo, ao ministrar a Santa Ceia, diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. As palavras que você está ouvindo, você tem a oportunidade de conferi-las na Bíblia. As palavras que você está ouvindo no altar da sua igreja, você tem a oportunidade de fazer igual os bereanos fizeram. Examinar as escrituras. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, ele examinava as escrituras para saber se aquilo era de Deus ou não. E você está aí engolindo tudo. Engolindo tudo que se fala. Praticando tudo que se ensina, sem saber se aquilo é saudável, bíblico, escriturístico, cristão, apostólico, da vontade de Deus, se tem justiça nisso, se tem a aprovação do Senhor nisso, de acordo com a sua palavra. Você não passa pelo filtro e o crivo da palavra. Você apenas ouve aquilo e coloca em prática na sua vida. Você está entendendo? Será que eu preciso ser mais escancarado do que isso? Porque eu prego o verbo rasgado, ou prego escancarado. Eu não fico usando palavras rebuscadas, difíceis, com eloquência, não. Eu falo o verbo rasgado para ver se as pessoas entendem, de uma vez por todas. Porque muitas palavras bonitas estão sendo ditas em cima de altares para enganar as pessoas. Então você, como você não é um animal irracional, não é um jumento amarrado em uma árvore, não é um orangotango pulando de galho em galho, você é um ser humano, você é racional, você tem cérebro, e você pode pensar a respeito do que eu estou falando. Para que Deus venha iluminar a sua mente. Que Deus venha trazer iluminação ao seu coração. Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você que você ainda tem tempo
de repensar aquilo que você tem se alimentado, aquilo que você tem colocado em seu coração e na sua mente, da onde você está trazendo, da onde você está ouvindo, e confrontar com as Escrituras. Nós temos muito tempo na vida, nós temos tempo para ficar no telefone, no WhatsApp, no Instagram. Tira 15 minutos por dia para ler a sua Bíblia, para que você deixe de ser enganado por esses homens, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito de Deus venham estar contigo e te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Compartilhe essa mensagem, viu, irmão? Compartilhe esse vídeo para que nós possamos continuar avançando em nome de Jesus.